aí é outro aspecto fascinante, quer dizer, que é o estudo da evolução das espécies, relacionado evidentemente com a história da Terra, com os vários períodos da história da Terra, com a formação primeiro dos mares, depois da atmosfera, a deriva dos continentes, a diversidade de continentes até se terem separado, por exemplo, a África da América, não é? Foram um único continente, depois separaram-se para dar origem ao Atlântico, etc. Isso é uma história de milhões e milhões e milhões de anos, não é? Por exemplo, o facto de se terem separado o antigo mundo do novo mundo fez com que os macacos, agora permita-se mesmo termo assim genérico, não científico, do novo mundo sejam diferentes dos macacos do antigo mundo, não é? Há uma série de espécies no Novo Mundo, na América, que inclusivamente os índios da Amazónia, por exemplo, uma das espécies que caçam, são um tipo de macacos que eles caçam com aquelas jarabatanas, não é? Venenosas, tiram aqueles projéteis venenosos para os anestesiar, digamos assim, e conseguirem passar daquelas árvores altíssimas, têm umas espécies diferentes daqueles do antigo mundo, ou seja, da Ásia e da Europa e da África. Quer dizer, é curioso isto. De maneira que, isto é uma história muito longa, mas a verdade é que nós aqui iremos tentar circunscrevermos só ao longo período, afinal de milhões de anos já, em que existe alguma coisa que podemos chamar o homem, que se distingue do animal, mas essa distinção, essa fronteira é extremamente, é praticamente mitológica. Quer dizer, nós não conseguimos nunca distinguir verdadeiramente aquilo que é. Porque uns autores dizem o ser humano distingue-se do animal porque fabrica utensílios. Mas nós sabemos hoje que os chimpanzés fabricam alguns utensílios, são capazes de fazer alguns instrumentos. Já sabemos isso há um certo tempo, mas agora sabe-se muito mais sobre isso. Há aí, portanto, uma fronteira que não é uma fronteira rígida. Os seres humanos são os únicos que, efetivamente, comunicam entre si. Bom, já se viu e falou que os animais comunicam entre si, simplesmente não têm uma linguagem articulada, nem, sobretudo, têm uma linguagem simbólica que nós possuímos. Portanto, nós vivemos dentro de um universo que é um universo especificamente humano. Nós podemos chamar o universo do simbólico. Não é? Toda a realidade que nós vemos, que nós estudamos, na qual nós sobrevivemos e vivemos, é completamente irreal, por exemplo, uma mosca, não é? Ela vê uma realidade completamente diferente. O próprio gato, salvo erro, não é capaz de ver, por exemplo, as cores. Suponho que é daltónico, mas não tenho certeza absoluta, sou um especialista de veterinário ou dos animais e poderia confirmar isso. Mas, quer dizer, mas para além disso, há uma coisa filosoficamente até mais importante e profunda. É que houve um autor no século XVIII, Kant, um filósofo alemão, que descobriu, porque a filosofia também tem a sua evolução, não é? Também tem a sua história, que descobriu que nós temos as chamadas categorias a priori, quer dizer, do conhecimento. Ou seja, descobriu que os seres humanos vivem num universo que é criado por determinado número de estruturas que se podem relacionar hoje com as ciências cognitivas, com as ciências do cérebro, com o conhecimento maior do sistema nervoso. Podemos também dar-lhe uma tradução, uma relação com esse sistema nervoso, mas que nós temos um conjunto de categorias a priori, não é? Que nos permitem apenas ver fenómenos, se disse o Kant. Não nos permitem ver a realidade noumenal, que era a realidade transcendente, identificável em última análise com Deus, com a divindade. Não é? Portanto, o Kant fez essa revolução, chamada Revolução Kantiana, não é? Que cria a modernidade, não é? A partir do século XVIII. A modernidade ocidental, que hoje está a expandir graças à globalização. Esta modernidade ocidental é caracterizada por uma característica, não é? Portanto, a época das luzes é caracterizada por uma pergunta fundamental, que é a primeira e única realidade de pensamento e de ação que se pergunta a si mesma o que é que ela é. Um dos trabalhos do Kant é o que é as luzes. Aufklärung, que é, eu não sei o nome, mas essa palavra de cor, que é o nome que é dado em alemão à
à capacidade que o homem tem de atingir coisas, de facto, extraordinárias. Não é? E, só que, para atingir essas coisas extraordinárias, parte de certas categorias a priori do pensamento. O que é que isso significa? Significa que o nosso pensamento é relativo a nós. Se vierem indivíduos de outro planeta que tenham características que sejam relativamente parecidas às nossas, muito provavelmente eles têm uma intelecção completamente diferente da nossa. Sentimentos, pensamentos, representações completamente diferentes das nossas. É esta característica de relativização de tudo que nós chegamos com a modernidade. O professor acredita que já fomos visitados por extraterrestres? Se acredita que já fomos visitados por seres extraterrestres? Eu não. Quer dizer, isto é, não me incomoda muito esse problema porque se fôssemos, era muito visível e como não é muito visível, se formos, não nos influenciou grande coisa. Isto é, procuro, e creio que estou bem acompanhado por muita gente, procuro razões racionais para aquilo que de facto é a nossa realidade, não é? O que não significa reduzir tudo a um racionalismo estreito e a uma versão demasiado simplificadora das coisas que é sempre muito redutora. Não é? Em antropologia também houve gente que tentou explicar as coisas de uma maneira muito pretensamente racionalista, mas que terminou sendo muito redutora. O ser humano é um ser extremamente complexo. E, em última análise, cada ser humano, cada um de nós, é totalmente diferente do outro. Esse é o nosso indivíduo. Tanto a nível parte, vamos lá, de imagem, como de sentimentos. Como até de corpo. Como de corpo, exatamente. Não há ninguém igual a ninguém. Exatamente. De forma que esse é o nosso problema. Quer dizer, como é que a gente conjuga um conhecimento que se dirige ao geral, porque a ciência dirige-se ao geral, com uma atenção ao particular. Não é? É o problema das ciências sociais e humanas, que é diferente das outras ciências. Não é melhor nem pior. É a especificidade do nosso trabalho. Acham que ficamos por aqui hoje? Muito obrigado.